A interpretação do que é inveja talvez seja muito mais complexa do que a gente imagina. Em 2023, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava saindo com uma pessoa incrível que dizia querer casar comigo e por diversos motivos eu não conseguia me entregar de fato. E mais ou menos em dezembro, eu estava olhando o Instagram e aí passou um conteúdo de uma amiga minha e ela tinha começado a namorar há meses atrás. E os conteúdos que ela postava com o novo namorado dela era coisas que eu gosto de fazer, ir pra praia pegar onda, ir fazer trilha, ir, pô, caçar fruta, ir pescar, sabe aquela coisa de casal boa, se divertindo, um casal aventureiro, uma coisa que lá no fundo eu sempre tive vontade de viver. E quando eu vi esses conteúdos da Pietra, né, olhando, eu falei assim, cara, eu quero viver isso. E isso foi um dos fatores que me ajudou a poder melhorar a minha cabeça, botar as coisas no lugar e me entregar para aquela pessoa que tanto me queria. E hoje a gente está casado, estamos muito felizes e vivendo um relacionamento aventureiro como eu queria. O ponto é, eu parei para pensar, naquele momento que eu estava olhando a vida da Pietra, será que eu senti inveja? Ou será que eu me espelhei para poder me tornar uma pessoa melhor? Naquele momento é óbvio que eu falei, cara, eu tô sentindo inveja. Mas hoje, parando para pensar, eu acho que foi uma das coisas que de fato me ajudou a poder eu tomar uma melhor decisão. Então talvez eu tenha me espelhado e não sentido inveja. E é sobre isso, é sobre essa diferença que eu queria falar aqui com vocês hoje. A primeira coisa que você deve saber é que se você se considera uma pessoa pobre, se você não tem carro, se você não tem casa, se você não tem bens, acredite, você ainda pode ser invejado. Mas também, por outro lado, você pode ser uma pessoa que tem uma Ferrari, você pode ter empresas, você pode ter mansões, você pode ter milhões de pessoas te cercando, pessoas bonitas, e você ser visto como literalmente merda para todos. Essa dualidade, essa bifurcação em relação a ter ou não ter, e sim ou não ser invejado, essas duas possibilidades, elas existem. No antigo bairro que eu morava, nasci e fui criado, tinha uma rapaziada lá, né, que gostava de tirar a carenagem da moto, tirar a placa da moto, pra poder ficar fazendo merda pela rua, jogando a moto pro alto, fazendo aqueles barulhos, estalando a moto. E esses moleques, obviamente, por viver nesse nível de risco que eles viviam, eles sofriam muito acidente, a moto estava sempre quebrada, porque o mundo é uma matemática simples, né? Se você está mais suscetível, se você está mais se colocando no risco, coisas ruins estão mais propícias a acontecer com você. Isso é um fato. E esses mesmos caras que se colocavam nessas situações de risco e caíam e quebravam a moto, diziam que essas consequências eram culpa da inveja. Eles postavam na internet, eu lembro muito bem, e eu analisava isso com bastante veemência. Cara, que coisa interessante. O cara vive no bar bebendo e enche a cara, e você vê ele na segunda-feira de manhã voltando bêbado de moto e cai e quebra a moto. E para ele, as consequências ruins que ele está vivendo na vida dele é apenas culpa da inveja. E é nesse ponto, foi com esse start que eu comecei a avaliar a diferença do que é inveja, do que é você sentir inveja de uma pessoa e do que é você se espelhar, você querer alcançar aquilo que a pessoa alcançou e querer aquilo para você como bem também. Então, quando você olha a vida de uma pessoa, seja aquilo que ela tem, aquilo que ela possui ou aquilo que ela é, e você queria aquilo também para você, a única diferença de ser inveja ou se espelhar é a forma, é o processo como você absorve aquilo. E com isso, você há de concordar que invejar bens, invejar carro, invejar casa, é óbvio que ainda existe, porém eu acredito que a inveja do abstrato, a inveja de quem você é, a inveja das suas relações e através da pessoa que você é, as coisas que você conquista através disso. Eu acho que quando as pessoas invejam esses pontos, aí sim é uma inveja que se torna perigosa. E eu digo aqui para você, pessoas que invejam o seu caráter, que inveja a forma que você se relaciona, que inveja a forma como você conduz a sua família, a forma como você se relaciona com a sua esposa, essa que é a inveja
perigosa, a inveja do abstrato, não a inveja de bens materiais. Isso também existe, mas eu acredito que o perigo está exatamente aqui, na inveja do abstrato. Voltando ao momento que eu estava lá rolando e vendo a vida da Pietra, digamos que naquele momento eu tivesse a vontade de estar no lugar daquela pessoa. Entende a diferença? Eu olhei aquela situação e eu queria aquela situação também para mim. Aquilo foi um espelho. Eu usei aquilo como um combustível e falei, cara, eu quero viver isso também. O que eu preciso fazer? Qual o caminho que o Elder precisa tomar para poder viver aquilo também? Entendeu a diferença? Agora, se eu simplesmente olho aquela situação, eu olho o bem do meu amigo, eu olho a esposa da pessoa, eu olho a família da pessoa, eu olho os amigos da pessoa e eu quero aquilo, eu quero estar naquele lugar, tem muita diferença. Muita diferença de você apenas querer aquilo para você também. Você entende? Então, avalie sempre esses pontos dentro de você, avalie de dentro para fora. Perceba, no momento que você está analisando e vendo vidas alheias, vendo coisas acontecendo, como aquilo reverbera dentro de você. O que aquilo cria dentro de você? Aquilo cria uma vontade de estar lá ou aquilo cria uma vontade de fazer um processo para alcançar aquilo também? Entende a diferença? E a coisa mais importante que eu tenho para dizer para você é saber interpretar melhor ainda, mais ainda, avaliar de dentro de você. O que sai de dentro de você para fora é avaliar o que vem de fora para dentro, na sua interpretação. Porque eu conheço e tenho muitos amigos que geralmente botam a culpa de todo o fracasso ou de todos os pontos negativos que acontecem na sua própria vida na culpa da inveja. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou muito espiritualizado, mas eu sou um pouquinho cético, ou digamos que eu sou um pouquinho mais cuidadoso quando vamos falar de receber inveja. Quando alguém fala para mim, isso aí é muita inveja. Eu tenho um pouco mais cuidado de interpretar isso para não fazer mal a mim mesmo. E eu vou explicar como que isso faz mal para você. Quando você acaba botando a culpa de todos os seus pontos negativos, de todas as coisas ruins que acontecem contigo na inveja, você acaba tirando a culpa de si próprio. E por que que isso é ruim? Porque isso, obviamente, vai danificar o seu processo. E você não vai conseguir enxergar os erros que você cometeu no seu processo. Porque na sua cabeça, o problema é apenas a inveja. A inveja está fazendo isso comigo, eu não estou prosperando por culpa da inveja. Mas, cara, você já parou para perceber se você está tomando o caminho certo? Você já parou para perceber se você está escolhendo as melhores pessoas para você se relacionar? Seja num relacionamento conjugal, seja no grupo de amigos. Você já parou para perceber se você se relaciona bem com a sua família? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, pare de achar que tudo é a inveja. Eu não estou dizendo aqui, você é uma pessoa que você não tem nada, você não tem casa, você não tem carro, você não tem bem nenhum. Não existe a possibilidade das pessoas te invejarem. Não é isso. Como eu falei aqui, a pior inveja é a inveja do abstrato. É a inveja de quem você é. É a inveja de como que você se relaciona com as pessoas. Essa que é a pior inveja, certo? Antes de dizer que a inveja está te trazendo malefícios, que pessoas estão te invejando e por isso você não prospera, por isso você não melhora, avalie primeiro o seu processo. Eu estou acordando cedo? Eu estou dormindo bem? Eu estou me alimentando bem? O que eu tô fazendo de errado? O que eu posso melhorar para poder as coisas darem certo para mim? E aí, depois de tudo isso, depois de uma conversa com Deus, depois de uma aproximação religiosa, seja lá a religião que você acreditar, depois disso, você começa a ver outros pontos os quais não dependa de você mesmo. Porque dar certo, eu tenho certeza e garanto a você, depende apenas de você mesmo. Eu não estou dizendo que fatores externos não podem implicar e prejudicar a sua vida. Mas, na maioria dos casos, é o seu processo. O problema está no seu processo. Entende? Para um bom resumo, eu digo a vocês, olhe sim a vida dos outros, avalie aquilo que tem de bom na vida dos outros. Nem que for superficialmente, que se pelo menos você fizer uma boa coletânea de pontos positivos, de vários exemplos, e trazer isso para você, provavelmente você vai se tornar uma pessoa melhor.
E isso se chama se espelhar, não inveja. Para e analisa a diferença entre essas duas coisas e com certeza isso vai trazer coisas boas para sua mente e para sua vida também. Então, tome como exemplo aquilo que é bom, aplique no seu processo e crie isso para você também. Isso é se espelhar, não apenas querer estar no lugar do outro ou querer ter aquilo que o outro tem, apenas porque você está vendo as vantagens, mas você não viu o processo. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenha sido um papo da hora. Essa trocação de ideia tá sendo muito vantajosa para mim. Eu tô gostando muito de expor aqui as minhas experiências. Eu achei que talvez não conseguiria fazer dessa forma, mas tá indo, tá fluindo. Peço que se inscreva no canal se você tá até aqui. Deixe também um comentário, fale um pouco sobre você, ou pelo menos diga alguma situação que você viveu na sua vida, onde essa situação a qual falamos aqui se aplica. Conte um pouquinho da sua história aqui pra gente trocar uma experiência, tá? E não deixe de se inscrever, deixe um comentário, dá o like, que isso ajuda eu poder continuar a criando mais conteúdos aqui pra gente. Tamo junto? Abraço, até!